essa de compreensão que a gente estava falando no começo lá sobre essa caminhada do Sinai ao Gólgota, que Adam Thompson escreveu, ele fala que as pessoas elas saem do Sinai ao Gólgota, do Sinai ao Gólgota, elas saem do Sinai. A gente fala do Calvário ao Gólgota, Calvário ao Gólgota é a mesma coisa. Essa caminhada do Sinai até o Gólgota é uma caminhada onde a maioria das pessoas passam, que é enxergar Deus como um Deus tirano, e conforme o tempo vai passando, você chega no Deus do Calvário, que é o Deus da misericórdia, que é o Deus do amor, que é o Deus da paciência, sabe? Só que assim, não adianta, é um trajeto. Essa ideia de utilitarismo que a gente carrega dentro da gente, ela é notória nas atitudes, que nem você falou, nas atitudes que a gente tem no dia a dia. Tipo, se eu não sair de casa sem fazer uma oração, eu vou encontrar o diabo na rua. Né? Quantas vezes eu já escutei essa frase, sabe? Em sermões, em palestras, em livros, Se você não acorda às 5 da manhã para ler a Bíblia, você não está se encontrando Deus no primeiro horário. Mas, se meu primeiro horário for meio-dia, e aí? Entendeu? E a ideia assim, é se preocupar. O problema dessa ideia do utilitarismo é você ficar se preocupando com a consequência, seja ela positiva ou negativa, sabe? Eu acho que agir se preocupando com as consequências faz exatamente aquilo que você estava falando no começo. Por mais que você haja de maneira certa, você age pelo motivo errado. Porque, assim, o céu não tem que ser o céu por causa das ruas de ouro. O céu não tem que ser o céu porque lá eu não vou sofrer. O céu não pode ser o céu porque lá não vai ter uma vizinha que me incomoda ou porque não vai ter um chefe. Eu já ouvi gente falar que não queria ir para o céu que queria ir para o céu porque no céu não ia ter que trabalhar. O céu não pode ser isso. Aí vem a pergunta que vale $1 milhão, né, Helena? Assim, se a minha vida não pode ser baseada nas consequências, porque assim, que nem eu comentei, acho que no segundo episódio do nosso podcast. Querer ir para o céu é o mesmo do que querer evitar o inferno. Não querer ir para o inferno é o mesmo do que querer ir para o céu. Na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. Mas assim, se as minhas atitudes não devem ser baseadas nas consequências, se eu não devo ir para o céu porque eu quero parar de sofrer aqui na Terra, qual que é o motivo, e aqui vem a pergunta de $1 milhão, qual que é o motivo, então, de eu querer ir para o céu se não é isso? Qual que é o motivo, então, de eu ter uma boa ação? Qual que é o motivo, então, Milena, de você chegar para uma pessoa que está fumando e falar que ela não deveria fumar? Lógico, assim, deixando de lado a ideia de eu não ter que ficar me intrometendo na vida dos outros. Mas, assim, é uma ótima ideia essa. É a melhor ideia. Mas, assim, qual que é a ideia, então? Por que eu preciso... Por que eu vou para o céu, então, se não é por causa das ruas de ouro, por causa do descanso eternal? Por que eu tenho que fazer o bem nessa terra se não é, sei lá, pelas consequências? Por que eu tenho que evitar de fazer o que é errado se não é pelas consequências ruins que vem na minha vida? Eu passo ainda muitas horas conversando com Deus sobre isso. E hoje, atualmente, nesse presente momento, amanhã pode ser que mude, mas eu cheguei muito à conclusão para a minha vida, né? Cada pessoa tem a sua experiência, que é muito porque Deus é massa. Eu quero muito para o céu porque Deus é massa. Eu quero muito conhecer Deus. Tipo, Deus, Jesus e tal, a galera toda. Meu anjo, nossa. A minha porta de infância tem escrito lá que eu dei um nome a meu anjo, chamava ele por específico o nome dele, mas enfim. Porque Deus é massa. Porque, assim, isso nunca me atraiu. As ruas de ouro, o não sei o que lá, nunca foi algo que me atraiu. Da mesma forma, a ideia de... Cara, as pessoas vão muito me condenar porque eu vou falar isso, mas assim... Não me atraía o céu porque é chato. Como você fala para o adolescente... Mas como que não vai ser chato o céu, mano? Pois é, desculpa. Vai ser chato. Você fala para o adolescente, você não pode dançar... A concepção que a gente tem errada do que é o céu é chato. Você não pode dançar, você não pode comer, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se divertir, você não pode sair, você não pode ter amigos, você não pode conversar, você não pode fazer nada. E você não vai fazer tudo isso para ir para o céu. Aí você fica, vou ficar a eternidade tocando harpa. Sentada no nuvenzinha. Não, isso é muito chato. E eu cheguei nesse ponto que foi quando eu fui para o outro lado do rolê, que foi tipo, isso é muito chato, não faz sentido, não tem lógica. E eu vi recentemente um conhecido lá, ele falando sobre isso, tipo, cara, eu não quero ir porque é chatão. Porque quem vai estar lá são essas pessoas chatonas. E ele fala bem assim, na verdade é o stand-up comedy, eu acho que um humorista fala que... Deve ser o Afonso Padilha. Que eu quero ir pro inferno porque meus amigos vão estar tudo lá.
Ah, não sei. Eu não sei quem que fala, eu sei que eles falam, tipo assim, eu não vou pro céu, que eu não vou conhecer ninguém, é melhor ir pro inferno, meus amigos vão estar tudo lá. E assim, o conceito de céu, o conceito de cristianismo, o conceito de Deus, se perde demais no cristianismo geral. E eu sei que se perdeu na minha vida também, na hora de falar para outras pessoas. Eu tive uma visão, uma história que me lembra muito isso. Foi um segundo encontro ali que eu tive. Meus encontros com Deus foram todos bem simples. Não vai ter nenhuma história extraordinária aqui, não. Não teve aparição, taça ardente, mas eu tive um amigo, Jameson. Inclusive, hoje eu vi uma lembrança dele no Facebook. Ele faleceu de leucemia. Eu estava no 3º ano do ensino médio, então faz uma galera de tempo aí. Não vou lembrar quantos anos exatamente. Eu acho que eu estava com 16 para 17, porque eu lembro que eu fui no aniversário dele de 18. E quando ele me contou que estava com leucemia, ele falou que não aguentava mais crente indo na casa dele para tentar fazer ele se converter para se curar. Meu Deus, cara. E daí, eu sou cristã, ele sabia que eu era cristã, a gente tinha esse contato de, estou indo na igreja e tal. Ele era meu melhor amigo na época. E daí, quando ele falou isso para mim, deu um estralo muito grande, sabe? Ele falou que teve determinada religião, que eu não vou falar, que chegou a ir lá e espantar demônios do colchão dele. No local onde ele estava dormindo, bater no colchão, assim, fazer aquele furdunço para espantar os demônios. E eu conhecia o Jameson, ele não era cristão, mas ele era a melhor pessoa do mundo, na minha visão. Ele era um amor de pessoa, ele era um querido, ele era maravilhoso. Então, eu não aceitava que alguém dissesse, na época que ele estava doente porque tinha algum demônio ali, ou que ele tinha que se converter para se curar. Então, eu me calei. Eu lembro de conversar com ele sobre a vida, conversar com ele sobre qualquer coisa, mas eu não falava sobre cristianismo, eu não falava sobre Deus, não falava tal. Eu falava, vai dar certo, vai se curar, estou orando por você, e era o máximo, e ficava nisso. Depois que ele faleceu, teve um acampamento de carnaval da igreja, e daí eles passaram um vídeo que eu não sei por que isso está no YouTube até hoje. Eu não vou nem dizer o nome para ninguém ir pesquisar. Não, eu vou dizer o nome, você pesquisa e saiba que aquilo é muito errado. Carta do Inferno, uma coisa assim. Que o contexto... Aquilo foi horrível para mim. Meu amigo tinha morrido há pouco tempo. O contexto do filme, do vídeo do YouTube lá, maravilhoso, nosso super cristão, super evangelístico. São 2 amigos, um amigo é cristão, o outro não é. E o amigo que não é cristão morreu e foi para o inferno. E mandou uma carta para o amigo crente, colocando a culpa nele. Tipo, por que você não falou de Deus para mim? Agora eu estou aqui, estou sendo arrastado. E daí ele conta detalhes de como que o inimigo levou ele, o que ele está passando no inferno. E isso tudo, cristianismo, no acampamento de verão da igreja. Isso tudo colocando a culpa no amigo que não falou. Nessa hora, me veio um peso. Porque você não falou pro teu amigo. Porque eu não falei pro meu amigo. Eu tinha meus motivos, eu sabia, eu estava consciente. Hoje eu estou consciente disso, mas assim, eu comecei a chorar. Eu não sei se você já chorou que não parou. Você não consegue parar alguma vez na vida. Eu não conseguia parar. E eu lembro que tinha uma tenda de oração nesse coisa lá, e eu comecei a chorar. Eu chorei, eu não consegui terminar o culto, eu chorava, que soluçava. E eu fui para essa tenda de oração, e a minha prima foi lá, e depois o irmão foi lá, e eles me abraçavam e diziam assim, não importa o que você fez, Jesus te perdoa e tal, como se fosse um pecado, como se eu estivesse carregando uma culpa de um pecado muito grande. Mas o meu problema não era um pecado, o meu problema era a ideia do meu amigo ir para o inferno e a culpa ser minha. Nossa, cara, eu estava morrendo, eu morria de chorar assim, e eu lembro de eu falar para Deus lá claramente, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me perdoar. Eu não estou nem aí para a hora do almoço, eu não estou nem aí para quem... Porque as pessoas... Já fazia tempo que eu estava lá. As pessoas iam tentar me buscar. Me vão para fora. Eu vou já. E eu falei... Você estava na nave da igreja? Não, era numa chácara. Era uma chácara e tinha uma tenda branca lá, assim, tal. Você estava dentro da tenda? Dentro da tenda. Entendi. Era uns panos, não era bem uma tenda. Uns panos lá fazendo uma tenda. E daí as pessoas tentavam me buscar e me consolar, porque eu não parei de chorar mesmo. E não resolvia, porque o que elas falavam não era o meu problema, entendeu? O meu problema não era um pecado meu escondido, acariciado. O meu problema era meu amigo estar sendo arrastado para o inferno por minha culpa. Porque a gente é muito bom, só antes de você continuar, porque a gente como cristão é muito bom nisso, em dar uma resposta que não responde. Nossa, a gente é excelente para fazer isso. Você pode continuar. E daí eu lembro de eu falar isso para Deus. Eu falei, eu não vou sair daqui enquanto eu não me sentir perdoada. E eu estava deitada, eu deitei no chão, eu olhei para a tenda e eu vi uma formiga. Eu lembro quando se ela estava andando no branco. E eu parei. Eu não conseguia mais chorar.
Ah, era o esmilinguido. Eu esmilinguido da família de Jesus. E eu Como que é o nome da esmilinguidazinha lá? Fanny, era Fanny? Faniquita. Faniquita. Podia ser ela e tal. E eu lembro que não teve uma grande fala, não teve uma grande voz. Eu lembro de uma brisa bem suave, tanto que eu me identifico, gosto muito da história de Elias por isso. Uma brisa bem suave, a formiga, e eu... Sabe, é porque eu não consigo explicar a sensação de 300 quilos saindo das suas costas, sabe? Do nada. Foi sobrenatural, mas foi muito simples. Não teve nossa, uma grande voz, eu te perdoo. Não, foi tipo, essa carga não é tua, relaxa. E tipo, sabe? E eu lembro de eu me obrigar a chorar. E eu, não, tá errado, por que eu parei de chorar? Eu tô culpada, o Jameson vai pro inferno, a culpa é minha. E eu tentava, eu juro pra você, eu tentava chorar e me culpar, e eu não tinha mais. E a culpa não existia mais. Eu não, Já saiu. E tipo assim, era como se você estivesse morrendo de malhar e alguém não aguentou mais subir, alguém tirou o peso de você, sabe? Era um bagulho muito louco. Tá, mas ali, então, você não estava se sentindo culpada mais, mas você queria se sentir. Eu queria me sentir culpada. Entendi. Porque não fazia sentido, foi muito rápido. Foram, tipo, um ventinho, uma formiga andando e eu... Cadê minha culpa? Cadê O a sentimento culpa? não tinha, mas a racionalidade que você Isso. precisava ter existia ainda. Não fazia sentido eu não estar mais sentindo culpa, porque eu estava chorando, escorrendo, catarro e lágrima, catarrenta, sem respirar há 1 segundo atrás. Então não fazia sentido. E daí eu lembro de ali foi tipo... fazer sentido o verso do dá tuas cargas para ele, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, e ele leva as cargas, sabe? E, tipo assim, eu lembro de levantar ali e seguir e tal. E até hoje eu sei que foi muito rápido, não faz sentido o quão rápido passou, assim, a culpa. Eu consigo contar a história sem chorar, consigo falar para as pessoas que eu não falei de Jesus para o Jameson sem chorar. E acabou a sensação de que ele estava no inferno por minha culpa, entendeu? Mas perceba, né, dá para lembrar muito bem aí da história de Jó, né, que... Tipo, o cara perdeu tudo que podia perder, né? Aí ele tava lá, zoado, sem nada mais. Perdeu tudo, se coçando com um caco de telha. E daí chegam os amigos dele, cara, e assim, os amigos dele erraram em muita coisa, erraram. Mas eu acho que o começo deles foi muito bom, sabe? O começo dos amigos de Jó. Né? Eles chegaram, sentaram e ficaram ali. 7 dias, sem falar nada, sentado do lado, quieto. E às vezes as pessoas não precisam... Às vezes a gente não quer ninguém para ficar falando os troços para nós, cara. A gente já sabe, às vezes, entendeu? Às vezes a gente só quer alguém... Só fica aqui, só fica, sabe? E foi o que os amigos de Jó fizeram. Chegaram lá, sentaram e só. Porque às vezes o silêncio, ele está falando assim, cara... Eu tô aqui e vou sofrer junto com você. Às vezes a gente só precisa disso, cara. Só precisa de alguém para estar sofrendo junto com a gente, entendeu? Não precisa falar nada. Eu não quero que fale nada. Muitas vezes, com a Dani, assim, hoje a Dani percebe que eu sou assim, sabe? Às vezes, quando eu não tô bem, eu não quero conselho. Não quero conselho, cara, não quero, entendeu? Não quero. Se eu parar, eu vou. Se eu parar, eu vou dar uma refletida, e se eu ficar com alguma dúvida, eu vou perguntar, mas eu não quero conselho, eu não quero. Não. Agora, você quer me ajudar? Então senta aqui e fica quietinho, sabe? Fica quieto. E é muito melhor, porque assim, às vezes as pessoas vêm com aquela carga de cristianismo e falam bem assim, que foi acontecer com a Mica, né? Quando ela se acidentou, né? Chega pra você e fala bem assim, que é o que os amigos de Jó. Porque assim, os amigos de Jó estavam certos até começar a falar. Na hora que quando eles começaram a falar, deu ruim. começou a fazer. E aí, às vezes, a gente, como cristão, é igual, sabe? Porque daí a gente quer falar bem assim, a gente quer encontrar uma justificativa pra merda toda. Entendeu? A gente quer encontrar uma justificativa. A gente quer saber aonde que começou o desarranjo. Entendeu? Qual que foi a comida que você comeu que deu errado. Entendeu? Não quero saber isso daí, entende? Às vezes eu já sei. Já sei. E às vezes não tem motivo. Tipo, cara, pra Jó, tipo, qual que é o motivo? Cara, qual que é o motivo? Como que você vai explicar? E aí as pessoas chegam e falam assim, não, mas você tem que pegar de escondido, sabe? Cara, isso aconteceu muito comigo na comportagem, sabe? Tipo, quando eu fui comportar. Cara, trabalhava que nem um louco. E às vezes não rendia, sabe? Não ia. E daí as pessoas iam perguntar pra mim e falavam assim, cara, então você tem que orar. Tipo, Deus não tá te abençoando, às vezes por causa de alguma coisa que você tá fazendo errado. E aí você fica nisso aí, fica pensando, cara, e se eu tivesse pregado pro cara antes do cara morrer, mano? E mas você fez Deus certo. leva a carga
que não é dele, e a gente cria um monstro de Deus que faz com que outras pessoas não queiram saber quem é Deus. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema dessa filosofia equivocada do cristianismo? É que você faz novos discípulos. Essa que é a treta. Porque eu vou alimentando um projeto de um Deus que não existe para mentes fracas, e essas mentes encontram... E é impressionante que essas mentes fracas encontram outras mentes fracas que compram a ideia. Aglomerado. Vira, porque aí fica... Porque assim, a tua resposta, eu acho que foi excelente, do por que eu tenho que ir para o céu, então por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que ter atitudes positivas? Cara... Porque ele é o cara, porque Cristo é gente boa, porque Cristo é legal, porque, sabe, é por causa disso, não é pelo que eu vou ganhar lá na frente, entendeu? É muitas vezes pelo que eu já ganhei, é por quem ele já é pra mim, é por isso que eu faço, não pelo que eu vou receber em troca. E é tipo assim, e se não tiver mansão, e se não tiver estrada de ouro? Cara, eu quero sentar no banco da praça com Jesus, eu não tô nem aí, pode estar chovendo, não tô nem aí.